Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta, último dia deste novembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Chegamos aí no dia mais importante da semana pela agenda econômica, porque daqui a pouco sai a inflação ao consumidor na zona do euro e depois mais tarde nos Estados Unidos. E ainda tem aquela reunião postergada da OPEP+, que vai discutir os caminhos da oferta de petróleo daqui para frente. Sobre inflação, o consenso tem deflação lá na Europa e uma variação um pouco acima de zero no mês nos Estados Unidos. E se for por aí mesmo, olhando para a inflação anual, a gente está falando de 3,9% na Europa e 3% nos Estados Unidos. Aliás, historicamente, o Fed, o BC americano, ele começa a ficar relativamente mais sensível ao desemprego do que com a inflação, quando a inflação volta a oscilar abaixo desses 3%. É com esse pano de fundo, inclusive, que a gente caminha para fechar então novembro como um dos melhores meses da renda fixa americana em 4 décadas. O título de 10 anos americano, por exemplo, cedeu quase 70 pontos base só esse mês. É crescente, então, de fato, o otimismo com relação aos cortes de juros nesse mundo desenvolvido. Já até com quê de exagero na minha visão. Nos preços de hoje, por exemplo, está quase 50-50 ali de chance de redução na taxa básica americana já para março agora do ano que vem. A gente não vê, aliás, essa precificação desde o começo de agosto. Ou seja, o mercado praticamente está zerando todo aquele turbilhão que a gente viu na renda fixa lá de fora entre agosto e outubro. Não só lá de fora, mas aqui também, né? Difícil hoje, ao meu ver esses cortes tão cedo de juros, mas enfim, está dado aí o viés do investidor gringo, que aliás conversa com o já famoso rally de fim de ano que eu tenho trazido aqui para vocês. Vamos ver então se o PCE, a inflação americana que sai daqui a pouco, se ele conversa mesmo com essa empolgação toda. Agora, sobre o petróleo, fontes citadas pelo noticiário de ontem disseram que a OPEP estaria considerando um corte de até 1 milhão de barris por dia na oferta. Vamos descobrir então hoje o quanto que isso é jogo de bastidores ou se de fato os sauditas e os russos conseguiram costurar esse consenso com o resto do cartel. Diz o noticiário que Emirados Árabes e Nigéria estariam do outro lado, reticentes nesse corte. A gente está falando então do segundo e do terceiro maior produtor contra o sétimo e o 15º. Acho que até por isso que a commodity subiu quase 2% ontem. Vindo para o Brasil agora, o destaque do dia é o desemprego de outubro. Nas nossas contas, ele deve ceder mais um pouco ali para 7,5%, mas se você tirar os efeitos sazonais da período, a gente está falando de uma estabilidade do desemprego em 7,8%. Do lado positivo desse número, tem o número de ocupados que está renovando máximas históricas. A gente está falando de uma população ocupada no Brasil de 100 milhões de pessoas. Do lado negativo, tem a força de trabalho que tem recuado nos últimos tempos, ou seja, menos gente disponível ali no mercado de trabalho. Uma hipótese para essa baixa nessa taxa de participação poderia ser o desenho do Auxílio Brasil, que agora chama de novo Bolsa Família. Vale considerar, por exemplo, um exercício hipotético aqui, que duas pessoas que moram juntas, mas que se passam ali por pessoas que moram separadas, em domicílios diferentes, eles podem receber 2 benefícios de R$600, que é um valor já muito próximo do salário mínimo. E, coincidência ou não, o número de beneficiários unipessoais é mais de 2 vezes maior hoje do que a gente tinha lá no final de 2021, antes justamente do governo ter aumentado o benefício. Outro ponto também que a gente está olhando com um pouco mais de cuidado nesse contexto, de menos trabalhadores disponíveis e pleno emprego, são os sinais de vida que a gente está vendo dos salários reais, ou seja, acima da inflação. Até muito pouco tempo atrás, um destaque positivo era o fato do mercado de trabalho não estar justamente gerando pressões inflacionárias. Mas as últimas divulgações começaram a apontar uma aceleração importante nos ganhos reais dos trabalhadores, principalmente do setor de serviços, que é um setor que emprega bastante gente, então a gente sempre olha com cuidado, E também porque a inflação de serviços é bem importante para discutir juros. Fato positivo para o consumo, então, que a gente está tendo esses ganhos reais acelerando, mas que obviamente acende uma luz amarela para a discussão de inflação de médio prazo. Especialmente se a gente considerar que a nova regra do salário mínimo torna os salários menos sensíveis a uma eventual desaceleração da economia. Ou seja, para gerar uma mesma desinflação lá na frente, vai se precisar de um tranco maior na economia. Mas isso é papo lá para final de 2024, 2025 em diante. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!
Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.